Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h34. Bom dia para você no ar, o Jornal Verde Vale. Hoje, dia 12 de janeiro de 2023. Hoje é uma quinta-feira. Sejam bem-vindos à nossa programação. Bom dia, Daliana. Jota, muito bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Sejam bem-vindos. Lembrando que estamos ao vivo em imagens pelo YouTube agora. 6h35. A partir de agora você fica muito bem informado aqui no Jornal Verde Vale. Vamos aos destaques desta edição. Jornal Verde Vale. 6h35, Mega Sena pode pagar 16 milhões de reais hoje. Passageiros devem usar máscaras contra a nova variante da Covid-19, é o que diz a OMS. Covid-19, Brasil tem 26 mil novos casos e 103 mortes em 24 horas. Enem para pessoas privadas de liberdade, tem mais de 71 mil inscritos. Polícia Militar aprende criança suspeita de furtar 40 mil em joias na região da 44. Motorista morre após carro ser atingido por caminhão no acostamento da GO 364 em Jataí. Esses e outros destaques agora no Jornal Verde Vale. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h36, mais uma vez, bom dia para você, sejam bem-vindos. Esta é a sua Verde Vale, a sua 103,7, os principais destaques a partir de agora. O concurso 2554 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 16 milhões de reais para os acertadores das 6 dezenas. O sorteio ocorre hoje às 20 horas em São Paulo. No sorteio da última terça-feira, nenhuma aposta acertou as 6 dezenas. A aposta mínima para a Mega Sena custa R$ 4,50 e pode ser realizada também pela internet até às 19 horas. A Mega tem 3 sorteios nessa semana, terça, quinta e sábado. 6h37, a Organização Mundial da Saúde recomendou que passageiros voltem a usar máscaras em voos de longa distância, devido à rápida disseminação da mais recente subvariante Omicron da Covid-19, a XBB 1.5. Segundo a OMS, os países devem avaliar a necessidade da proteção em ambientes de alto risco. A XBB 1.5 é a subvariante da Omicron mais transmissível detectada até agora. A variante foi responsável por 27,6% dos casos de doença nos Estados Unidos na semana encerrada no dia 7 de janeiro. Apesar da alta transmissão, ainda não se sabe ao certo se a nova subvariante é mais perigosa. No entanto, as vacinas atuais continuam protegendo contra sintomas graves, hospitalização e morte, é o que afirmou os especialistas. 6h37. Confira quais serão os primeiros anúncios do mercado de smartphones em 2023, nessa matéria de Bruno Moreira. Poderosas, processadores mais rápidos, telas maiores e mais brilhantes e inúmeras outras inovações marcam a evolução dos smartphones ano após ano. A apresentação de novidades já está na agenda do mercado de tecnologia para 2023. A Samsung vai apresentar as inovações deste ano no dia 1º de fevereiro, com um novo Galaxy Unpacked. A marca traz inovações significativas a cada lançamento premium. Renato Citrini, gerente sênior de produto de Mobile Experience da Samsung Brasil, conta o que se espera da próxima edição. Na Samsung, a gente acredita que essas verdadeiras inovações, né, elas não acompanham ali apenas a evolução do mundo, elas vão também moldar o mundo, né? Por isso que a gente novamente desafia o limite da tecnologia e com esses novos smartphones Galaxy, os fãs da marca Samsung Galaxy podem esperar aí grandes novidades, porque nós trabalhamos aí constantemente para estabelecer esse novo patamar para aquilo que a gente considera extraordinário. É o que a gente vai fazer mais uma vez na próxima edição aí do Unpacked, que vai acontecer no dia 1º de fevereiro. Renato Citrini também analisa que os smartphones ajudam a tornar as rotinas mais fáceis, seja no trabalho, estudo, entretenimento e até no acompanhamento da própria saúde, graças às constantes inovações que são inseridas nas novas gerações de aparelhos. E ainda conta o que pode ser adiantado sobre o próximo Unpacked.
A dica que eu dou é você entrar agora no site da Samsung, samsung.com.br ou no samsung.com/br/unpacked. Vai lá e se cadastra até às 15 horas do dia 1º de fevereiro, você consegue fazer isso. E aí, além de já ficar por dentro das novidades, você vai poder resgatar um carregador sem fio se você comprar um dos novos produtos que vão ser apresentados no Unpacked. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h40, 6h40. A Polícia Militar apreendeu uma criança de 11 anos e um adolescente de 12 suspeitos de furtar joias avaliadas em cerca de R$40 mil em uma loja da região da 44 em Goiânia. Os menores foram levados para a delegacia em Senador Canedo, na região metropolitana da capital. De acordo com a polícia, o furto aconteceu na terça-feira e os dois foram localizados cerca de 6 horas depois do crime. Um dos suspeitos estava em casa com uma parte das joias e o outro foi encontrado na rua com o restante dos itens na mochila. Com os suspeitos, os policiais recuperaram um bracelete, 3 pingentes, 5 pulseiras, 12 colares, 13 pares de brincos, 70 anéis de prata. Ambos os suspeitos foram apreendidos e encaminhados para a delegacia especializada no atendimento à mulher, a DEAN, para os devidos procedimentos. 6h40. Proprietários de veículos que foram multados pela AGR por irregularidades no transporte de passageiros, turistas e alunos podem negociar as suas dívidas com descontos e parcelamento de até 180 vezes. Confira nessa matéria com Juliana Carnevale. Quem tem dívidas de multa junto à Agência Goiana de Regulação, a AGR, pode negociar os débitos com vantagens pelo Programa de Incentivo à Regularização Fiscal. Essa é uma oportunidade única para pessoas físicas e jurídicas começarem o ano com os débitos quitados e em situação de regularidade. As facilidades incluem 30% de redução no valor principal da multa, redução de 100% nos juros e redução de até 98% da multa moratória e atualização monetária. Além disso, o pagamento pode ser feito à vista ou parcelado em até 180 vezes. O presidente da AGR, Wagner Oliveira Gomes, explica que o programa é voltado principalmente a quem atua no setor de transporte de passageiros, seja no transporte regular, seja para fretamento no turismo ou transporte escolar. Isto mesmo, o Programa de Incentivo à Regularização Fiscal da AGR, o REFIS, ele destina a regularizar a situação de delegatários de serviços públicos, né? Notadamente aqueles relacionados ao transporte, seja ele o transporte regular de passageiros, também o transporte relacionado ao turismo, né? O fretamento e o transporte escolar, né? Então, aquelas pessoas físicas e jurídicas que estiverem nessa situação poderão encontrar facilitadores para fazer essa negociação. Os interessados em aderir ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal da AGR devem procurar a Gerência de Finanças e Dívida Ativa da agência, responsável pelas simulações e negociações. Os canais de atendimento são telefones 62 3226 6430 e 62 3226 6433. Também pelo WhatsApp 62981568070. Também no site oficial da agência, que é agr.go.gov.br, ou, se preferir, presencialmente na Avenida Goiás, edifício Visconde de Mauá, número 305, terceiro andar, em Goiânia. O presidente da AGR ressalta que o transporte intermunicipal de passageiros é um serviço essencial à população e precisa ser prestado com qualidade e segurança. Com a regularização fiscal junto à AGR, o prestador de serviço, por exemplo, aquele do transporte, ele vai poder exercer as suas atividades econômicas com segurança, né? Continuar gerando empregos, continuar atendendo aí aos seus usuários, à sociedade. Então é fundamental que se aproveite essa oportunidade única, né, de se regularizar. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 agora.
Guga revela passado no Fluminense e explica polêmica com o Flamengo. Os detalhes você confere com João Vitor dos Santos. Primeiro reforço anunciado pelo Fluminense para a temporada, o lateral direito Guga deu sua primeira entrevista coletiva no clube nesta quarta-feira. Apesar de ter ficado marcado na época do Atlético Mineiro por uma comemoração referente ao rival Flamengo, o jogador revelou ter um passado ligado ao tricolor carioca. Não comecei no Fluminense, mas joguei aqui no futsal na época do Sub-7, mas acabei saindo por conta de que era muito longe, né, pro meu pai me levar até as Laranjeiras para treinar, enfim. Depois ainda tive uma passagem muito curta no campo, já conquistei coisas grandes dentro do Atlético e acredito que venho para cá por tudo que eu fiz dentro de campo, no meu clube anterior. O Fluminense adquiriu 50% dos direitos econômicos de Guga, junto ao Atlético Mineiro, por 1,5 milhão de euros, o que daria pouco mais de 8 milhões de reais. O clube assinou o contrato com o lateral direito de 24 anos até 2025. O jogador fez 157 jogos pelo Galo, foi tricampeão mineiro, campeão brasileiro e da Supercopa do Brasil pelo Clube Mineiro. E nesta quarta-feira também teve apresentação no Corinthians. Mais de um mês depois de ser anunciado como técnico do Timão para a temporada, Fernando Lázaro foi apresentado e concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira no CT Joaquim Grava. Ele explicou um pouco a sua forma de trabalhar. Realmente, todos querem estar participando e jogando o máximo possível, isso é natural. Mas eu, primeiro, não entendo que tenha que deixar de ser amigo, eu acho que a relação tem que existir da forma que a função exige. Com hierarquia, com a ordem que precisa, mas não necessariamente ter uma relação conflituosa por causa disso ou de qualquer outro caráter, e saber alinhar muito bem isso. Filho do ex-lateral Zé Maria, ídolo do Timão, Fernando Lázaro tem 41 anos e está em sua segunda passagem pelo clube. A primeira começou em 1999, quando ele ingressou no departamento de informática e durou até 2016, quando foi convidado para trabalhar com Tite na seleção brasileira. O analista participou da campanha na Copa do Mundo da Rússia e do título da Copa América de 2019. Já a segunda passagem começou em janeiro do ano passado. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, João Vitor dos Santos. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 6h46. O Grupo Lavoro, maior distribuidora de insumos agrícolas do Brasil, acaba de publicar em seu relatório de sustentabilidade 2021-22, documento que engloba todas as ações de inovação, governança, desempenho social e ambiental realizados pela empresa durante o período. Sustentabilidade é um dos pilares do grupo, que tem um compromisso firmado com o Pacto Global das Nações Unidas, construindo um trabalho dentro da Agenda de 2030 da ONU, visando uma agricultura sustentável, produção responsável e crescimento econômico. Os últimos 2 anos representaram um grande avanço para a agenda sustentável. Durante o ciclo de 2021-22, desenvolveram o programa de rastreabilidade por meio de ferramentas digitais de monitoramento e de um protocolo proprietário de avaliação. Isso levou a criar um selo Lavoro de Sustentabilidade, elaborado com o objetivo de reconhecer, incentivar e divulgar boas práticas para os clientes em suas fazendas. É o que informou Rio Cunha, o CEO do Grupo Lavoro. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. É famosa aquela frase de que a história, quando se repete como uma farsa, né? Aqui no Brasil parece que está se repetindo com ironia. Vejam só, em primeiro lugar, a questão das prisões. 1.500 pessoas pensavam que estavam sendo recolhidas num ônibus para serem levadas aos seus ônibus ou à rodoviária e foram todas para um campo de concentração improvisado no ginásio da Academia Nacional de Polícia Federal. 1.500 pessoas. Aí eu olho a história brasileira e vejo que em 1968, no 30º Congresso da UNE, em Ibiúna, a então Força Pública de São Paulo cercou o Congresso, que era numa fazenda, e prendeu 800, segundo o relato de José Dirceu em sua biografia. Então, os dias de hoje ganharam da maior prisão em massa do tempo do governo militar. Desses presos, os maiores, os que tinham mais de 60 anos, foram liberados. Aí eu lembro também da história de 1885, na lei do sexagenário, lei Saraiva, se não me engano, em que todo escravo que tivesse mais de 60 anos se tornava uma pessoa livre, né? Então agora as pessoas... A prisão indiscriminada também sofreu uma soltura
inexplicável, simplesmente pela idade da pessoa. Não, tem mais de 60 anos, vai embora. Os outros, segundo os advogados que lá estiveram, vão permanecer presos, vão para presídios, as mulheres para o presídio feminino, os homens para o presídio masculino, e vão ser enquadrados em atos terroristas e ações violentas para derrubar o Estado de Direito, né? E eles dizem, esses advogados, que estão preparando habeas corpus. O governo do Distrito Federal informou que são 763 nessa situação. Bom, enquanto isso, o presidente Lula, ao receber a comunicação do presidente da Câmara, do presidente do Senado, que foi aprovada a intervenção na segurança pública do Distrito Federal, chamou os manifestantes de domingo de aloprados. Aí eu olho para a história brasileira, 2006, presidente Lula também usou esse adjetivo, aloprados, ao se referir a 7 petistas que foram presos em flagrante, negociando a compra de um dossiê contra o candidato a governo de São Paulo, que ia disputar com a Luiz Mercadante, José Serra, e o candidato ao governo da República, que ia disputar com Lula, Geraldo Alckmin. Foram presos em flagrante, e ele usou o termo aloprados também, né? Vejam só as ironias nisso tudo. E a suprema ironia atual é que, como vocês lembram, os manifestantes que estavam em Brasília acampados há quase 70 dias, insistiam em que o presidente Bolsonaro declarasse uma garantia da lei e da ordem para que as Forças Armadas interviessem, né? E agora, né, nesta terça-feira, se falava que, se houvesse ameaça de uma nova invasão aos prédios públicos, que o presidente Lula poderia recorrer às Forças Armadas, e a única forma de recorrer é usar uma garantia da lei e da ordem. Exatamente contra o lado que queria de Bolsonaro uma garantia da lei e da ordem. Vocês veem aí a história brasileira dando voltas, né? Eu diria até se retorcendo, com ironias. Por outro lado, mais um caso aí de política que se sobrepõe ao mérito. Uma conhecida pediatra foi indicada pela nova ministra da Saúde para chefiar o departamento de imunização do Ministério. Acaba de ser vetada a doutora Ana Calume Maranhão, porque ela fez postagens anos atrás apoiando a Lava Jato, que revelava o mais gigantesco escândalo de corrupção que o Brasil já viu. Foi vetada. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03 agora, já de volta com o Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. E na tarde de ontem, às 17h35, a detenta Susana von Richthofen, condenada pelo assassinato dos pais, deixou a prisão após a justiça considerar a progressão de pena para o regime aberto. Segundo a Secretaria da Administração Penitenciária do Governo Estadual, Susana estava na penitenciária feminina Santa Maria Eufrásia Poletier, em Tremembé. Ela estava em regime semiaberto desde 2015. O Tribunal de Justiça de São Paulo informou que a decisão foi da 2ª Vara de Execuções Criminais de Taubaté, em cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei de Execução Penal. O caso corre sob segredo de justiça. Suzane foi condenada a 39 anos de prisão por participação no assassinato dos pais em 2002. O engenheiro Manfred Albert e a psiquiatra Marisia von Richthofen foram mortos em casa com golpes de barra de ferro em um crime planejado e executado pela filha mais velha do casal, Suzane, com a ajuda do então namorado Daniel Cravinhos e do irmão dele, o Christian Cravinhos. Agora 7h04. E o Brasil registrou em 24 horas 26.433 novos casos de Covid-19 e mais 103 mortes pela doença, é o que informou um boletim epidemiológico divulgado ontem pelo Ministério da Saúde. Desde o início da pandemia, 695.088 morreram no país por Covid-19.
Os casos confirmados somam 36.578.865. Segundo o boletim, desde o início da pandemia, 695 mil morreram no país em consequência da Covid. Casos confirmados passam de 36,5 milhões e pacientes recuperados são mais de 35 milhões. Pessoas se recuperaram da doença, 435.404 casos estão em acompanhamento. O boletim de ontem não inclui os estados atualizados do Tocantins, Mato Grosso e Piauí. 7h05. Economista prevê inflação mais baixa em 2023. Detalhes agora com Norberto Notari. A mudança de governo deve impactar diretamente a política inflacionária do Brasil. A expectativa do economista Roberto Troster. De acordo com ele, a equipe econômica precisa ficar atenta com o déficit para tirar a pressão dos preços. Nesta terça, o IPCA divulgou que a inflação fechou o ano em 5,79% após acelerar em dezembro. Foi o segundo ano consecutivo de alta. O economista Roberto Troster alerta ainda para a política fiscal do novo governo. Se o governo conseguir, de alguma maneira, controlar o déficit um pouco mais, ele tem uma margem de 200 bilhões, se ele conseguir, de alguma maneira, reduzir isso, tira a pressão dos preços. Se não fizer, vai aumentar a pressão. Na margem, já está precificado nas expectativas. O razoável e o melhor para todos é menos inflação. Na opinião do economista Roberto Troster, a inflação deve reduzir em 2023. A moeda tem dois preços importantes. Um é a taxa de juros, outro é a taxa de câmbio. Ele podia fazer melhor com a taxa de câmbio. Mas tudo indica que a inflação está caindo. Primeiro, pela desaceleração da atividade. Segundo, com a desaceleração da atividade, você vai ter um saldo comercial maior por conta de menos importações. Então, desse jeito, você deve observar um movimento de valorização do câmbio. Então, câmbio valorizado e juros tão alto, o juro está em 3,75 e a inflação está em 6, números redondos, isso mostra um juro real de 7%. Então, isso deve ter o efeito. A alta da inflação em 2022 foi além do que esperava o Banco Central. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h07, 7:07. Bom dia para você. O motorista de um carro morreu após o veículo em que estava ser atingido por um caminhão no acostamento da BR-364 em Jataí. O acidente ocorreu na madrugada da terça-feira e o automóvel de passeio ficou completamente destruído. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão aconteceu no quilômetro 230, quando o carro estava no acostamento. Detalhes sobre as causas e dinâmica do acidente não foram informadas. O motorista de um carro de 21 anos e seu filho, um bebê de 7 meses, morreram após o veículo ser atingido por um caminhão de uma empresa terceirizada da Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, a Goinfra. O acidente aconteceu na BR-153, na última sexta-feira, em Santa Teresa de Goiás, no norte do Goiano. A mãe do bebê de 22 anos ficou gravemente ferida. Já o motorista do caminhão e seu passageiro não se machucaram. A batida, o motorista identificado como Geraldo das Neves morreu no local. O homem viajava para participar da Folia de São Sebastião, na cidade goiana de Paraúna. O carro dele ficou completamente destruído. O caminhão teve um pequeno estrago lateral. Segundo a polícia, o caminhoneiro foi submetido ao teste do etilômetro e o resultado foi negativo para a alcoolemia. O acidente deve ser investigado. 7h08. A Defesa Civil destacou uma equipe para acompanhar o nível da água do Rio Araguaia, depois que o Centro de Informações Meteorológicas de Goiás alertou que a água estava a 15 centímetros da calçada do município de Luiz Alves, pouco mais de 530 quilômetros de Goiânia, há risco de alagamento. A alta do Rio Araguaia, de acordo com a Cimego, é provocada por chuvas em regiões próximas aos córregos, mananciais e leitos de água menores que abastecem o Araguaia. Os rios Crixás e Vermelho, que também alimentam o Araguaia, subiram de nível nos últimos dias. A Polícia Federal está aí também atendendo esta situação. A Defesa Civil, em nota, afirma que por enquanto não existe alerta de alto risco, de modo a tranquilizar a população. Diz também que o monitoramento alcança outros municípios por onde o Araguaia passa, como São Miguel, Aruanã e Aragarças. Agora 7h09, 7:09. Famílias que vivem em assentamentos rurais são beneficiadas com internet via satélite. Quem traz a notícia é a Juliana Carnevale. O programa Goiás Social vai beneficiar com conexão de internet via satélite 789 famílias que vivem em assentamentos rurais. A ação conta com investimento de R$1.200.000 e será executada pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Inovação,
com coordenação do Gabinete de Políticas Sociais, comandado pela primeira-dama Gracinha Caiado. A previsão é que os equipamentos sejam instalados até o final deste mês. Os assentados terão livre acesso à internet na região, com antena instalada para uso pessoal, profissional e educacional, uma das metas do governo de Goiás. Dos 17 pontos de internet previstos em 16 municípios, 3 já estão prontos. Nos assentamentos rurais Palmares, em Varjão, além do 17 de Abril e Patativa do Assaré, ambos em Faina. Os outros municípios contemplados são Água Fria de Goiás, Alvorada do Norte, Caçu, Cavalcante, Colinas do Sul e Flores de Goiás, além de Formosa, Guarani de Goiás, Monte Alegre de Goiás, Orizona, Panamá, Santa Rita do Araguaia, Varjão, Vila Boa e Vila Propício. Em cada assentamento serão instalados um modem e uma antena Wi-Fi. De Goiânia, Juliana Carnevale para a agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h11. E já classificados, o Oeste e o Internacional ficaram no empate em 0-0 na noite de ontem, na Arena Barueri. A igualdade permaneceu no marcador, apesar de pelo menos uma chance clara de gol desperdiçada por cada equipe. Com o resultado, os gaúchos encerraram a fase de grupos na liderança da chave e os paulistas na segunda colocação. As duas equipes voltam a campo na sexta-feira, já pela fase de mata-mata. Com o empate, Inter e Oeste terminam a primeira fase empatados com 7 pontos. O Colorado fica com a liderança por possuir um saldo de gol superior. Com a confirmação da liderança, o Internacional enfrentará na segunda fase da Copinha o Aster Brasil do Espírito Santo. O Oeste fará um confronto paulista com o SCA Brasil. Os dois duelos serão realizados na próxima sexta-feira, dia 13. E o ex-zagueiro da seleção Miranda anunciou a sua aposentadoria. A reportagem você confere com Rafael Ferri. O zagueiro Miranda anunciou sua aposentadoria no futebol nesta quarta-feira. Aos 38 anos de idade, o agora ex-jogador tomou a decisão 2 meses após deixar o São Paulo em sua segunda passagem pelo clube. Em anúncio feito pelas redes sociais, Miranda agradeceu aos clubes que jogou durante a carreira e falou com carinho dos torcedores dessas equipes e da seleção brasileira. Fala pessoal, estou aqui para contar para vocês que chegou o momento de dizer adeus. Se o futebol fosse uma pessoa, depois de tudo que eu vivi, eu diria que foi emocionante. O que a gente viveu foi uma coisa inexplicável. Mas chegou o momento de ser o João Miranda e eu, como um seguidor do futebol, vou continuar apaixonado, mas de uma forma diferente. Miranda estreou nos profissionais do Curitiba aos 19 anos. Depois de jogar pelo Sochaux da França, voltou ao Brasil em 2006 para atuar no São Paulo, onde se tornou ídolo. Pelo tricolor, foi tricampeão brasileiro entre 2006 e 2008 e chegou à seleção, onde foi titular na Copa de 2018 na Rússia e campeão da Copa América em 2019. Na Europa, defendeu o Atlético de Madrid entre 2011 e 2016 e a Inter de Milão em 2019. Na Espanha, conquistou 5 taças, sendo um campeonato espanhol e uma Liga Europa. Antes de voltar ao São Paulo em 2021, esteve no Jiangsu da China. No retorno ao Morumbi, ajudou o time a encerrar um jejum de mais de 8 anos sem títulos com a conquista do Paulistão. A agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafael Ferri. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora 7h14. A quarta-feira chega ao final com os preços futuros do milho registrando leves recuos na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 87,62 e R$ 92,15. O vencimento janeiro 23 foi cotado R$ 87,62, com perda de 0,39%. O março 23 valeu R$ 92,15, com desvalorização de 0,61%. Maio 23 foi negociado por R$ 91,74, uma baixa de 0,28%. E o julho 23 tinha um valor de R$ 89,35, com uma queda de 0,17%.
Olha, para o analista de mercado Vlamir Brandalize, o dólar mais fraco ontem ante o real acabou tirando o peso da B3 nesta quarta-feira, com o mercado seguindo sem grandes novidades. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h15, 7h15, você acompanhando aqui, né, a nossa programação. Ministra anuncia campanha de vacinação para fevereiro. A Carolina Cassola traz os detalhes. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou durante entrevista coletiva de imprensa nesta terça-feira em Brasília as pautas prioritárias da pasta para os 100 primeiros dias de gestão. Entre essas ações está uma campanha de vacinação prevista para fevereiro, para a retomada dos altos índices de cobertura vacinal, incluindo a imunização contra a Covid-19. Estamos recuperando a relação plena das sociedades científicas e de todos, né, que estabelecem as bases para a imunização. Nesse momento, esse comitê está reunido para que também nós possamos, em fevereiro, dar início a uma campanha de vacinação. Nós já adquirimos vacinas para uso pediátrico do Instituto Butantan, estamos trabalhando também com a Pfizer, com esse mesmo objetivo, garantindo que haja vacina, mas nós sabemos que além da vacina, tem que ter toda a estratégia para a vacinação. Na última sexta-feira, o Ministério da Saúde assinou um aditivo para a compra de 750 mil doses da Coronavac para ampliação da imunização do público infantil. O lote deve ser entregue nos próximos dias e um novo aditivo deve ser assinado, totalizando a aquisição de 2.600.000 doses do laboratório. A ministra Nízia Trindade também relata sobre o planejamento da imunização contra a Covid-19 dentro do calendário de vacinação. Covid vai passar a estar no calendário regular do Programa Nacional de Imunizações, mas nós temos a grande tarefa de recuperar as altas coberturas vacinais no Brasil. Aí o foco de vacinas da infância é muito importante também. A ministra reforçou ainda a importância da retomada da boa relação com estados e municípios para o andamento dessas ações. Nízia Trindade informou que será debatido com o Conselho Nacional de Secretários do Estado de Saúde e secretários municipais de saúde no dia 26 de janeiro para a definição conjunta desse plano. Entre outras ações prioritárias da pasta está a elaboração de um plano emergencial para a redução de filas para diagnósticos e cirurgias eletivas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora 7h17, 7h17. Disputa entre Flamengo e Palmeiras será em Brasília no dia 29. Polícia apreende drogas e celulares arremessados pelo muro do presídio aqui de Mineiros. Essas e outras notícias logo após o intervalo. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h24, 7h24. Bom dia, estamos de volta com o terceiro bloco do Jornal Verde Vale. No segundo e último dia de reaplicação de provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2022, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, os mais de 71 mil inscritos no exame para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade 2022 fazem as provas de matemática e ciência da natureza. Os testes foram aplicados em todos os estados e no Distrito Federal. O Enem PPL é aplicado desde 2010 pelo INEP, em parceria com o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, por meio do Departamento Penitenciário Nacional, com provas dentro de unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos órgãos de administração prisional e socioeducativa de cada unidade da federação. Só podem participar aqueles que assinam termo de adesão, responsabilidade e compromisso por meio de um sistema online. O nível de dificuldade do exame é o mesmo do Enem regular. E a Organização Mundial da Saúde: viajantes devem usar máscara contra a nova variante da Covid. Detalhes você confere com Alexandre Figueiredo. A Organização Mundial da Saúde afirmaram na terça-feira, dia 10, que os países devem avaliar e recomendar que passageiros façam o uso de máscaras em voos de longas distâncias.
O alerta ocorre devido à rápida disseminação nos Estados Unidos da mais recente subvariante da Omicron, a XBB.1.5. Na entrevista coletiva conduzida pelo oficial sênior de emergência da OMS, Catherine Smallwood, a recomendação é necessária para ambientes de alto risco de transmissão, como os voos de longa distância. A OMS também informou que a variante XBB.1.5 já foi detectada em número pequeno na Europa, mas segue crescendo. Catherine também afirmou na entrevista coletiva que é importante os países examinarem a base de evidências para testes antes da partida dos viajantes e, se necessário, implementar medidas de viagem de maneira não discriminatória. A XBB.1.5 é a subvariante da Omicron mais transmissível detectada até agora e foi responsável por 27,6% dos casos da doença detectados nos Estados Unidos até a semana encerrada em 7 de janeiro. Agência Rádio Web. Com informações internacionais, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h26. Servidores penitenciários interceptaram na última terça-feira aparelhos celulares e drogas que foram arremessados por cima do muro na unidade prisional regional aqui da cidade de Mineiros. A apreensão ocorreu quando os servidores realizavam procedimento operacional de ronda no local. De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, os ilícitos foram lançados por cima do muro do presídio em direção à obra da nova estrutura do local. No total, os servidores encontraram 4 aparelhos celulares, 2 cabos carregadores, 8 tubos de cola e 20 comprimidos com substâncias alucinógenas, além de porções de maconha e cocaína. Diante da interceptação, os ilícitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Ninguém foi preso, mas procedimentos administrativos internos foram abertos para apuração dos fatos e aplicação de sanções disciplinares aos custodiados destinatários dos materiais, conforme determina a Lei de Execução Penal. Agora 7h27, o corpo de Valdevino de Souza Ramos, de 87 anos, foi encontrado no último domingo, perto do Rio João Leite, em Goiânia. O idoso estava desaparecido desde o dia 29 de julho de 2022. Ele, que lutava contra Alzheimer, teria saído para colocar lixo na porta de casa no Jardim Guanabara e nunca mais voltou. A neta de Valdivino, Ludmila Rodrigues de Souza, contou que o corpo do avô foi encontrado por um pescador que é amigo da família. Segundo ela, mesmo em estado avançado de decomposição, um dos tios dela reconheceu o corpo por conta das roupas que estavam sendo usadas por ele. E o Campeonato Goiano de Futebol tem início hoje com o jogo de Vila Nova e Goiânia, sendo transmitida pela TV Brasil Central, YouTube da TBC e cadeia de rádios. A matéria é com Rafael Mesquita. A TBC terá um reforço nacional para as transmissões do Campeonato Goiano 2023. É o ex-árbitro de Copa do Mundo, Márcio Rezende de Freitas. O anúncio foi feito em entrevista coletiva com a presença da equipe de esportes da TV Brasil Central, da diretoria da Federação Goiana de Futebol e da Agência Brasil Central. O diretor de Telerádio-Difusão da ABC, Rafael Vasconcelos, destaca o compromisso de realizar uma grande cobertura para os torcedores goianos. Nossa expectativa é fazermos a maior cobertura da história do Campeonato Goiano com todos os parceiros em um ano em que o Campeonato Goiano completa 80 anos de história. A parceria Federação Goiana de Futebol e TBC está entre as principais novidades para o torcedor do Goianão, afirma o presidente da entidade, Roneide Freitas. Essa parceria com a Televisão Brasil Central para nós é muito importante, porque a gente está acreditando muito nesse projeto e entendemos que é o que a gente precisava para poder alavancar ainda mais, principalmente a questão dos nossos patrocinadores e principalmente dar uma visibilidade maior para o nosso campeonato, para os nossos atletas, para as nossas equipes. O Goianão 2023 estará na tela da TBC, nas rádios Brasil Central AM e RBC FM, além do aplicativo TBC Flix, que pode ser baixado gratuitamente no Play Store do seu celular. No YouTube da TBC também será possível assistir o pré e o pós-jogo. Também foi anunciado durante a entrevista coletiva que ao final do campeonato haverá um evento de premiação dos melhores do Goianão em parceria com a TV Brasil Central. E futebol é bola na rede, grandes jogos. E é isso que o torcedor pode esperar, afirma o CEO da Federação Goiana de Futebol, André Pita. Um campeonato altamente equilibrado, uma forma de disputa que
que vai levar até o final a condição de classificação e de rebaixamento, então vai ser bastante competitivo. Esperamos que tudo possa correr bem, que a gente faça um bom trabalho. O Campeonato Goiano estreia na Brasil Central nesta quarta-feira, às 7:30 da noite, com a partida Vila Nova e Goiânia, direto do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h31, ainda falando de esporte, a disputa entre Flamengo e Palmeiras será em Brasília no dia 29. Christian Feula traz os detalhes deste confronto agora para você. A CBF anunciou nesta quarta-feira que a disputa da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras será em Brasília no dia 29 de janeiro. O duelo acontecerá em um domingo, 4 da tarde, no estádio Mané Garrincha. A disputa da Supercopa reúne os atuais campeões brasileiro, o Palmeiras, e da Copa do Brasil, o Flamengo. A rivalidade entre as equipes tem se acentuado nos últimos anos, graças ao ciclo vitorioso de ambos. Em 2021, o Flamengo levou a melhor sobre o Palmeiras nos pênaltis. Desde o retorno da Supercopa em 2020, o Flamengo esteve presente nas 3 edições, vencendo 2 e sendo derrotado no ano passado pelo Atlético Mineiro. Agência Rádio Web, produção e reportagem Christian Feula. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h32 agora, 7h32. A produção brasileira de soja deve atingir 152,96 milhões de toneladas na safra 2022-23. É o que afirmou ontem a consultoria AgResearch Brasil, com uma leve redução de 0,39%, ante a expectativa anterior devido ao cenário de irregularidade de chuvas no Rio Grande do Sul. Apesar da revisão, o volume colhido pode representar um recorde de cerca de 27,5 milhões de toneladas a mais em relação ao produzido na safra passada, quando as lavouras foram atingidas por uma seca severa. E, além disso, produtores aumentaram a área plantada. Para o milho, a AgResearch prevê produção total de 125 milhões de toneladas, redução de 2,09% frente à última estimativa, por ajuste de área e produtividade. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33. Alunos da rede de ensino do governo estadual vão ganhar kit de materiais escolares. A Juliana Carnevale conta como será essa distribuição. Com o início do ano letivo de 2023 se aproximando, os estudantes da rede pública estadual de educação não precisam se preocupar com a aquisição de materiais escolares. O governo de Goiás irá distribuir novos kits de materiais escolares a todos os alunos matriculados nas escolas estaduais. Cada kit é composto por cadernos universitários, calculadora de bolsa, canetas esferográficas preta, azul e vermelha, cola branca e esquadros, além de régua, transferidor, lápis de cor e lápis grafite, apontadores e borrachas escolares. A entrega de kit escolar vai atender aos alunos do ensino fundamental, ensino médio e da educação de jovens e adultos. A intenção é garantir a equidade na comunidade escolar, ampliar o acesso à educação pública, gratuita e de qualidade, além de prevenir a evasão. De Goiânia, Juliana Carnevale para a agência Cora de Notícias. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h34, 7h34, a gente chega já com a área local, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Polícia Civil, nessas últimas 24 horas. A gente traz as informações do Corpo de Bombeiros, foram um total de 12 atendimentos, nenhuma de maior relevância, de acordo com o que foi registrado. Teve retirada de abelha, uma queda e também emergência clínica. Agora, para a área policial, a gente tem aí, é claro, outras informações, algumas outras ocorrências registradas pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Vamos lá, começando e trazendo para você as informações de estelionato, tá? Nós tivemos um estelionato registrado desta situação, onde compareceu a delegacia. A vítima, ela relatou a seguinte informação, né? Que ela entrou aí no site do Reclame Aqui, né? Para fazer uma reclamação que ela não estava conseguindo acesso à sua agência bancária. Ela queria fazer uma liquidação, né? De uma conta aí que o falecido marido tinha,
e ela não estava conseguindo. Após ela fazer essa reclamação no site Reclame Aqui, ela recebeu uma ligação, né, de pessoas se passando pela agência bancária, e estes emitiram aí um valor, né, de uma dívida de R$4.000, uma negociação. Ela então pagou essa negociação e posteriormente, quando foi ao Detran para tirar ali o gravame, passar o veículo para o seu nome, ela ficou sabendo que na realidade ainda não havia sido paga essa dívida, tendo aí a suspeita de ter caído em algum tipo de golpe também. Olha aí, e muito preocupante essa ocorrência. A pessoa, ela foi no Reclame Aqui, né? Em tese é um site muito conhecido que as pessoas utilizam para poder... Tanto as que reclamam quanto as que gostam de passar golpe também, Exatamente. né? Aí a gente não se sabe se essa pessoa que ligou atrás para aplicar o golpe é uma pessoa que trabalha no próprio Reclame Aqui ou se seria alguém ali na internet. Porque o telefone da pessoa que faz a reclamação ali, ele não fica público para os outros demais, né? internautas, né? Então fica essa dúvida se essa pessoa que aplicou o golpe seria um funcionário, né, do Reclame Aqui ou se seria alguém que de alguma forma conseguiu o telefone dela. Agora, Daliana, você imagina você andando na rua, de repente, né, uma pessoa, você começa a ter ali uma espécie, né, de, entre aspas, uma discussão no trânsito sem discutir e você leva um tapa no rosto. Vou contar a história pra você. Esse fato aconteceu ontem, ó, de acordo com a polícia, aliás, no dia 7, perdão. De acordo com a polícia, mas foi registrado agora. O cidadão, ele registrou a seguinte situação, que estava por volta de 4h20 da tarde, ele trafegava pelo Antônio Carlos Paniagua, ali após a rotatória da Bíblia. É um veículo de cor branca, o qual ele não soube identificar, porque estava chovendo na hora, estava à sua frente e não permitia a sua ultrapassagem, né? Sempre que ia ir para um lado, o veículo também ia. A camarada ligava a seta, né? Porém não virava. Ficou ali na frente desse cidadão aqui, né? Não deixava ele ultrapassar, ia atrapalhando e tudo mais. Bom, até aí tudo bem. Chegou ali no semáforo da Antônio Carlos Paniagua, eles viraram para o São João, quando o camarada que estava no outro carro parou o carro, pediu aí pro cidadão que estava atrás tentando passar, parar o carro também. Ele parou e falou, deve ser um conhecido, né? Não deixou eu passar ali e deve querer falar. Tá, o elemento só desceu, deu um tapa no rosto do outro que estava só querendo ultrapassar e foi embora. Deus. Do nada. Uma situação assim inusitada, né? E ele ficou sem entender, né, o porquê daquela situação. Ele disse que não conhece aí o autor, né? Deu um tapa e saiu. Mas levou um tapa aí no meio da rua, né? Do nada. Ele registrou o boletim de ocorrência tentando se resguardar de algo que possa vir a acontecer. E assim, destacar também, ressaltar a tranquilidade dessa pessoa, né? Porque numa situação como essa, muitas pessoas reagiriam totalmente diferente. Olha o que poderia ter se tornado aí essa situação também, né? E diz que o camarada ameaçou ter algo na cintura. Não mostrou nenhuma arma, nada, mas pegou ali na cintura como se tivesse alguma coisa. Olha, nós tivemos também uma fuga do lar registrada. Essa daqui, nós vamos registrar essa situação. Foi o seguinte, a mulher, ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia de polícia, porque ela está separada há aproximadamente um mês aí do seu ex-companheiro. Ela foi para Jataí, né? E no caso aqui o desaparecido ficou aí na fazenda onde eles moravam. Só que ela estava, né, tentando entrar em contato com ele e não consegue. Eles tinham aí uma consulta marcada agora e ela queria, né, ver aí o desaparecido tem cerca aí de 70 anos de idade. Então ela queria marcar essa consulta, né, com os dois. Só que aí não conseguia. E ela ligou então para uma outra pessoa que conhece eles ali na região. E essa pessoa disse que ele veio para a cidade para comprar remédio no último dia 9 de janeiro e não foi mais visto, né? Um senhor aí de 70 anos de idade. A ocorrência foi registrada ontem, apareceu no sistema no dia de ontem, tá? Eu não sei se o senhor já foi localizado, mas se não foi e a família quiser, né, a gente coloca o anúncio aí de utilidade pública, é só procurar a nossa reportagem que a gente faz aí essa divulgação, tá? Então, eu não vou nem citar o nome porque eu não sei se o senhor já foi localizado, mas ele teria saído dessa fazenda, 70 anos de idade, de acordo aí com a mulher, hipertenso, e não foi mais visto desde o último dia 9. Vamos lá, tivemos também uma outra situação de abuso de instrumentos sonoros.
Essa daqui, a vizinha resolveu representar contra outra, o vizinho, né? Porque constante aí tem barulhos. A polícia já chegou aí nesse endereço diversas vezes e agora, né, ela resolveu representar criminalmente contra essa pessoa que não a deixa descansar aí com barulho de som, algazarras e festas. Tivemos também uma outra situação ontem por volta de 10h40 da noite, quando um cidadão ali no residencial Solar Betel, ele teve ali um surto psicótico. De acordo aí com a família, ele sofre de esquizofrenia e estava em um surto psicótico. Quando a polícia, né, foi acionada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, que precisava encaminhá-lo aí para uma unidade hospitalar para que ele pudesse receber os medicamentos e se acalmar, mas quando o SAMU chegou, ele estava bastante nervoso e querendo agredir aí os socorristas, que de imediato pediram auxílio da polícia. Quando a polícia chegou, o indivíduo estava dentro do quarto, segurando um fio energizado, um fio, né, encapado, mas com as pontas ali energizadas, dizendo, né, que queria atacar ali quem fosse perto dele. Enfim, a polícia começou uma negociação, só que a cada instante, né, o cidadão estava mais agressivo. Em determinado momento, né, o cidadão teria cerrado os punhos, ou seja, fechado a mão, com o intuito de agredir um dos policiais. Quando ele se dirigiu na direção desse policial, o outro que estava em negociação acabou o acertando aí com uma arma conhecida como taser, né, que é aquela arma de choque. Então ele foi energizado e acabou sendo contido e encaminhado aí pelo SAMU até uma unidade hospitalar para que fosse feito ali a sua medicação, né? Ele estava bastante alterado. De acordo com os familiares, constantemente, né, esses fatos acontecem, mas ele nunca tinha ficado tão nervoso, tão alterado, né, como o dia de ontem, aí, sendo necessário a utilização aí desse armamento que a Polícia Militar do Estado de Goiás dispõe, né, que é uma arma de choque mais conhecida, o taser, né, para conter o indivíduo. Ainda tivemos uma outra situação registrada, que foi uma tentativa de homicídio. Essa foi registrada ontem na parte da manhã, tá? Foi ali no setor Iores. De acordo com o que foi registrado pela polícia, foi até a unidade de pronto atendimento para averiguar uma tentativa de homicídio por arma branca. Em entrevista com a vítima, ela relatou que a autora dos ferimentos se tratava aí da sua companheira. Eles estavam juntos ingerindo bebida alcoólica na casa da autora, momento em que discutiram, vindo essa mulher a desferir 2 golpes de faca em seu tórax. Diante da narrativa repassada à equipe, a equipe foi então até, né, a residência dela, que já é conhecida da polícia, diz aqui o registro, né, por seu comportamento agressivo e por consumo aí de bebida alcoólica. Ela foi localizada, sendo dado voz de prisão e a condução até a presença da autoridade policial para os demais procedimentos. A vítima ficou aos cuidados médicos em virtude da gravidade dos ferimentos. Testemunha apresentava elevado nível de embriaguez sem condições de testemunhar sobre o fato. Né, a vítima relatou à autoridade aí das lesões, né? A faca utilizada não foi localizada. O delegado de polícia, então, determinou o flagrante aí da mulher pela prática da tentativa de homicídio registrada no setor Iores ontem ali na parte da manhã. Agora 7h44. Vale lembrar, né, que ontem a tardezinha, eu acho que foi a tardezinha, começou a circular aí no WhatsApp uma notícia, né, de que alguém a notícia, eu vou até pegar aqui a notícia aqui, peraí. Essa notícia, ela diz assim, o pessoal começou a divulgar, né, dessa forma aqui, ó. Meninas ou meninos, vocês estão sabendo de algum homicídio que ocorreu? É uma dentista que matou o esposo? Essa foi a notícia que circulou. A Polícia Militar não foi informada dessa situação e nem o Instituto Médico Legal, a Polícia Científica, o IML, tá? Então, essa informação de uma dentista que teria matado o seu esposo, ela não procede. Não é essa mesma tentativa de homicídio que eu acabei de registrar aqui, tá? São situações distintas. Essa tentativa de homicídio ocorreu na parte da manhã e essa outra situação supostamente teria ocorrido aí por volta das 18 horas,
mas que não procedeu, nenhuma autoridade registrou. Não há conhecimento sobre esse fato até o momento. Por parte das autoridades, nenhum conhecimento. 7h45, mais uma das fake news aí do WhatsApp. Muito bem, vamos girando e trazendo mais informações aqui no nosso programa. Essas foram as ocorrências, tá? Essas foram as registradas nas últimas 24 horas aqui em Nossa Mineiros. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Telefone para você participar da Voz do Cidadão é o 996-23-6881. 996-23-6881. Dá para você participar aqui com a gente. O pessoal tá mandando aqui pra gente, né, uma informação ali do residencial São Pedro. Morador de São Pedro, há 5 anos, né, em frente à minha casa, invasão, eu não entendi aqui, né, para limpar terreno, né, em frente à residência dele. Mas, deixa eu ver se ele mandou o endereço aqui, na rua SP2, quadra 18, lote 34, ali no São Pedro, tem terreno. O mato tá invadindo a rua por lá, o pessoal pedindo uma limpeza. Muito bom, o pessoal tá dizendo o seguinte, né? A gente tá querendo dormir na madrugada de quinta, e 1h34 da madrugada, pessoal, máquina de música, aqui no Alvina, né? Avenida José Feliciano, no setor Alvina. O pessoal tá pedindo policiamento aí, tem bar em alta madrugada aí, com som daquelas maquininhas de música, sabe? Aquilo é alto pra danar, menino. Ô, caixinha potente aquela. Lê no meio de semana. Então, pedir ao proprietário aí, você mantenha o seu comércio, ganhe a sua vida, mas, né, baixa o volume. Coopere com os demais para que o pessoal não venha a fazer uma reclamação oficializada aí na polícia, né? E você possa, então, ter problemas e até, quem sabe, a máquina recolhida também, tá? Fica o alerta aí. A Avenida Vilhena. Pessoal, lá no Betel, quadra 22, tem 6 meses lâmpadas queimadas por aqui. Me manda quadra e lote, sempre. Nome da rua, quadra e lote. A quadra tá aqui, a quadra 22. Um lote mais próximo ali, se for 1 ou 2 postes, tá? Mas na Avenida Vilhena, na altura da quadra 22, ali no Solar Betel, tem diversas lâmpadas queimadas por lá. O pessoal tá dizendo o seguinte, Jota, aqui na Estrada do Rochedo, próximo à Escolinha São Domingos, sem condições de tráfego. Solicitar o pessoal da prefeitura para dar uma ajeitada por lá. Tem muitos pontos críticos e perigosos. Ontem eu recebi um release da prefeitura, máquinas estão em algumas áreas da zona rural, aqui do município. O grande problema é que o município é bastante extenso, né? Então várias áreas necessitam, no mesmo momento, aí desse socorro. Mas a gente deixa registrado que a região do Rochedo, próxima à Escola São Domingos, também é uma dessas áreas aí que precisa da atuação da prefeitura. Muito bom, né? Esse fim de semana disseram que não vai mais em ocorrência assim. Quem é? Olha, a perturbação do sossego público, ela não é uma ocorrência de prioridade por parte da Polícia Militar. Ela não é, né, uma ocorrência de entre as demais, essa daí estaria com certeza lá na ponta, né? Porque nós temos outras ocorrências de maior gravidade que são atendidas pela polícia. A polícia vai, né, quando, vamos assim dizer, mais a cidade está tranquila, e às vezes no fim de semana não dá para ir em todas, né? Com porque certeza, uma né? ocorrência como essa, quando ela evolui, quando a polícia vai até a residência, falou, o pessoal tá reclamando, viemos aqui para vocês baixarem o som. O pessoal da casa obedece, beleza, ponto, acabou a ocorrência por aí. Mas quando a polícia vai, há uma desobediência, há uma evolução para um outro tipo de situação, essa ocorrência, ela no mínimo é 2 horas e meia. Porque aí tem que pegar o pessoal, levar lá para o 46º Batalhão, fazer um termo circunstanciado de ocorrência, enfim. É um transtorno né? Danado, né? Sendo que o cidadão poderia ter a consciência e entender que os vizinhos ao lado, que não foram convidados para a festa, precisam dormir. Muito bom, preciso, né? Sim, lâmpadas queimadas. Vamos lá, lâmpada queimada na rua Santa Luzia, quadra 2, lote 17, lá no Parque São José. O pessoal tá pedindo, né, para fazer essa reposição. Inclusive já queimou, né, mais 2 postes abaixo aí desse lote. Significa que a quadra está toda escura. Estou, né, pessoal aí querendo que troque essas lâmpadas. Ajude aí, por favor. Rua Santa Luzia, quadra 2, lote 17, lá no Parque São José. Né, nessa quadra 2 tem lâmpadas queimadas. E na quadra abaixo agora, mais 2 postes aí com lâmpadas queimadas, tá?
Lá na Almerinda de Resende, o terreno também, a coisa tá feia. O Almerinda de Resende, né? Muitas pessoas são donas de lotes por aí, né? Eu acho que deveria, eu não sei quanto que é o valor cobrado, né? Quando a prefeitura faz essa limpeza. Mas eu acho que deveria ser um valor alto, mais caro do que se a pessoa pagar aí para um particular. Porque você compra um terreno, você paga as parcelas, muitas pessoas não vão lá nem saber se o terreno tá no lugar, né? Esquece, né? Só vai pagando as parcelas. E o mato alto vai crescendo, aí um vizinho constrói uma casa do lado, o vizinho já começa a se sentir incomodado ali com o matagal, enfim. Quem compra terreno, né, deve ter aí uma cuidado, uma responsabilidade, né? Acho que poderia talvez fazer uma lei, alguma coisa nesse sentido, para dar uma arrochada, né, nessa situação aí. E é uma situação assim bem incômoda, né, que diariamente a gente recebe uma série aí de reclamações, uma situação para o legislativo aqui de Mineiros ficar de olho realmente. Vamos lá, na rua NV1 quadra 2, lote 15, o pessoal tá reclamando desse poste aí que não tem troca de lâmpada. NV1 quadra 2, lote 15, o pessoal tá pedindo essa reposição de lâmpada por lá. Desde o dia 28 de novembro, o pessoal vem mandando aqui, né, o registro aqui. Na rua NV1, quadra 2, lote 15. Decoramos já o endereço. O pessoal tá pedindo essa reposição de lâmpadas por lá o quanto antes, tá? Fica aí o registro, beleza? Sim. Uma utilidade pública aqui, né? A Escolinha de Iniciação Esportiva está com inscrições abertas aqui para Mineiros. Crianças entre 4 anos até 17 anos de idade, né? Crianças de 4 a adolescentes de 17 anos. Então, se você tem um filho dessa idade, entre 4 e 17 anos, você pode estar inscrevendo aí na Escolinha de Iniciação Esportiva, nas modalidades de vôlei, futsal, handebol, beach tênis e treinamento funcional. As inscrições estão sendo realizadas no Centro Esportivo, das 7h30 às 11 da manhã e das 1 às 5h30 da tarde, de segunda a sexta-feira. E é importante levar aí os documentos pessoais, além do cartão do SUS, para efetuar a inscrição. Muito bom, 7h52. Esta semana nós falamos diversas vezes, nós não direcionamos a uma recicladora, a um local aí de ferro velho específico. Nós generalizamos e colocamos uma atenção em todos, mas, né, a cidadã, ela participou aqui com a gente, ela tem o direito, né, claro, ela trabalha em uma dessas reciclagens, inclusive ali no setor Boa Vista, e ela diz o seguinte: não estamos deixando os materiais acumular água parada. Nos fins de semana, trabalhamos sábado até o meio-dia. Como está chovendo, é normal que fique água nos bags de materiais. Mas o pessoal, na segunda-feira, né, faz ali essa retirada de água. Então, o pessoal pode visitar, conferir. Ela enviou até aqui aquele papelzinho lá de fiscalização da prefeitura, né, aquele do programa de controle de febre amarela e dengue. Aquele papelzinho que geralmente tem empregado na porta do seu banheiro aí. Sim. Então, o pessoal fez a visita por lá da prefeitura, essa fiscalização, né? Como a gente, eu sempre falo nesse sentido generalizado, porque não é só um local de reciclagem, não é só um local conhecido como Ferro Velho aqui em Mineiros. O que a gente pede é um cuidado. Parabéns a vocês que estão tendo aí esse cuidado, né, de não deixar essa água parada. Como ela diz, eles trabalham até o meio-dia de sábado. Aí de sábado, meio-dia até segunda-feira, quando chove, é natural a água acumular, mas que na segunda-feira o pessoal já cuida aí desta situação. Que todos peguem o exemplo desse aí e continuem então cuidando da saúde dos seus vizinhos também. 7h54, essa é a nossa programação, esta é a sua Verde Vale FM. Jota, na rua BV 46, aqui no Buena Vista, o cidadão, ele foi lá, passou com o seu veículo e contou 1, 2, 3, 4, 15 postes sem iluminação pública por lá. 15. Numa só rua. Na BV 46. Ele disse que não dá para mensurar aí os lotes, né? Porque foram 15 postes, ou seja, abrange aí, né, uma grande quantidade, tá? Então é na BV 46, ali no setor Boa Vista, um pente fino por lá, para dar uma ajeitada nessa iluminação naquela região por ali. E falando assim em setores, ruas inteiras que estão escuras, aqui no setor aeroporto também a gente tem aqui uma região bastante escura, ali abaixo ali da SMT, são várias ruas ali que quando a gente sobe bem cedinho para vir trabalhar, a gente se depara com
com aquela situação ali realmente muito escuro, inclusive algumas pessoas ouvintes da própria rádio já fizeram reclamação sobre aquela região também. E não dá para falar ali uma quadra, um lote, porque realmente é mais de uma quadra, mais de um lote. Olha, o pessoal está dizendo o seguinte: gostaria de solicitar uma limpeza em uma área onde era uma lavoura antes, foi desativada, está sendo tomada por mato agora, o qual está entrando em nossas residências animais, né, para as mesmas aí, peçonhentos. A área localiza ali aos fundos do condomínio Portal do Cerrado, entre o setor residencial Coqueiros. O pessoal então está pedindo essa limpeza dessa área e o mato tomando conta por lá. Em Portelândia não estão fazendo esse serviço de visita nas casas devido a dengue, né? O pessoal está pedindo então aquela visitinha, né? Lá da fiscalização, né? Para saber se tem aquele pozinho ali para matar as larvas, enfim, lá na cidade de Portelândia. É importantíssima essa situação aí. Manda o seu setor aí que a gente já direciona o pessoal para dar uma visita, um combate aí geral, né? Lá na cidade de Portelândia, no setor ao qual você faz a reclamação. 7h56, bom dia. Jornal Verde Vale. Falando em bom dia, Daliano, um abraço para você, obrigado. Um abraço, Jota, para você que participou conosco até agora, um ótimo dia. Agora 7h56, a gente está indo nessa manhã, sexta-feira, a partir de 6h30, a gente tem um horário marcado aqui na sua Verde Vale. Um bom dia para você. Bom dia, o pessoal diz que é lá no setor norte, na cidade de Portelândia. Outro pessoal está dizendo para dar uma ajeitada na descida ali da região do João Avelino. Tá ruim a situação, muito buraco naquela região. Gente, bom dia, um abraço. Fiquem com Deus. A gente se encontra amanhã, se assim for a vontade dele. Amanhã, sexta-feira, 13. Tchau, gente. E não se esqueça, aconteceu lá, você vai ficar sabendo aqui. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale.